Boa noite. Que bom que eu e você escolhemos estar aqui nessa noite. Gostaria de mandar um abraço também a todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento. O tema da nossa mensagem de hoje é Preparados para Vencer Gigantes. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e Pai que estás no céu, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Agradecemos porque está chovendo lá fora e, mesmo assim, nós escolhemos estar na sua santa casa, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos a presença do Teu Santo Espírito para que nos ilumine ao abrir a Tua palavra, Senhor. O que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pense no frio na barriga. Então, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17, no versículo 40. Pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Então aqui está narrando a história, de Davi e Golias, que acredito que todos já conhecem, Nós sabemos que naquela época, Saul, ele era o rei de Israel. E a Bíblia relata que Saul e os israelitas, eles se reuniram para lutar contra os filisteus. E então aparece um gigante chamado Golias. E a Bíblia relata que esse gigante ele tinha cerca de 3 metros de altura. E que ele era um temido guerreiro, já era experiente, um soldado experiente e temido por todos. E a Bíblia relata também que Saul e os seus soldados estavam apavorados. E então aparece Davi. Davi, ele era jovem, baixinho, A Bíblia relata que Davi, ele era bonito, Tinha uma bela aparência, mas também, o que é isso, diante de um temido gigante? E de um lado, então, Davi, armado com a sua funda, uma espécie de um estilingue, 5 pedras, e do outro lado, Golias, armado até os dentes, Imagino que, ao ver Davi, com certeza, Golias pensou, já era, essa eu já venci, Mas, para Deus, o impossível é possível, Davi, ele já havia sido ungido, rei de Israel naquela época. Apesar dele não ser rei ainda, Mas Deus já tinha ungido ele, através do profeta Samuel. E a Bíblia relata que o Espírito do Senhor estava com ele. Então, Deus entregou o gigante na mão de Davi, Davi acertou uma pedra na testa dele e venceu aquela batalha. E desde então, Golias, ele é considerado um símbolo de gigantes que nós enfrentamos todos os dias na nossa vida. Davi, ele escolheu 5 pedras, para desafiar o gigante Golias. E hoje nós veremos 5 ensinamentos da palavra de Deus que serão como 5 pedras que Deus nos dá, que ajudarão a derrotar todos os nossos medos, os nossos problemas que enfrentamos todos os dias, Então, a primeira pedra é a pedra do reconhecimento. Devemos, a cada dia, reconhecer que temos um Deus, Então, nesse momento, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 28.
no versículo 20. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tem ordenado a vocês. Agora o finalzinho. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, aqui é Deus dando a certeza, né, que Ele iria subir ao céu, mas que Ele estaria conosco todos os dias, né. Deus, Ele está conosco, não importa o que aconteça, né. Nos momentos de dor, nos momentos ruins, nos momentos de angústia, nos momentos de alegria, né, devemos reconhecer que temos um Deus, que Deus está conosco, está do nosso lado a cada momento, né. Ou nós reconhecemos que temos um grande Deus e um pequeno problema, ou reconhecemos que temos um pequeno Deus e um grande problema. Assim como Davi disse que o Senhor é o meu pastor no Salmo 23, que nós também possamos nos lembrar disso, né? O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso escudo, né? A nossa fortaleza, o nosso refúgio. Então, diante do que vier, que nós nunca nos esqueçamos disso, né? Agora vamos abrir a Bíblia em João 3. João 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Que amor é esse, né? Para Deus dar seu único Filho para nos salvar, sendo que nós nem merecedores somos, né? Eu não sei, eu não tenho filhos, né? Mas quem é mais digamos assim, me conhece mais, assim, sabe os passarinhos que eu tenho, né? Que eu até brinco que são meus filhos, né? Mas aí hoje eu pensando assim, acho que eu não sei, mas acho que nem um passarinho daria, não sei. Quem dera um filho, né? Para salvar alguém que nem merece, né? Como nós, né? O que Deus fez por nós e nós somos tão ingratos, né? Não merecemos. Então agora vamos abrir a Bíblia em Romanos 3. Romanos 3, no versículo 24. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Imagine que bênção, né? A graça de Deus nos alcançar todos os dias, né? Nós sermos redimidos pelo sangue de Cristo, né? E agora 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Então, olha, né, nós somos habitação do Espírito Santo. Veja só como nós somos especiais para Deus, né? Agora a segunda pedra, a pedra do relacionamento. Nós devemos nos relacionar cada vez mais com Deus, né? Quanto tempo será que a gente dedica para Deus, né? Às vezes, igual às vezes as pessoas comentam assim, nós devemos ser adventistas todos os dias, não só no 7º dia, né?
E muitas vezes a gente até aqui, né, às vezes tá aqui e não dedica o que tem que dedicar para Deus, né? Às vezes fica irreverente, fica às vezes até lá fora no culto, né? Então que possamos, né, dedicar esse tempo, né, e buscar cada vez mais a Deus. Quanto mais tempo dedicarmos ao Criador, seja por meio de ler a Bíblia em oração, encher a mente com coisas boas que vêm de Deus, mais nos fortalecemos, mais enxergamos a vida do jeito que Deus quer, sob o ponto de vista dele, né? Quanto mais tempo nós dedicarmos a Deus, mais perto dele nós estaremos. A terceira pedra, a pedra da lembrança. Devemos manter sempre vivos, né, na nossa lembrança tudo o que Deus fez e o que Ele tem feito a cada dia por nós, né? Lembrar o que éramos no passado, né? Imagine, nossa, depois que eu conheci mais a Deus, assim, é só bênçãos mesmo. Antigamente, a gente vivia, aparentemente, assim, era uma vida boa lá no mundo, assim, mas você não tinha paz, né? E agora não, né? Agora tem alegria, agora tem paz. Também tem as bênçãos materiais que Deus nos dá, né? E aí vem também a importância do testemunho, né? Que nós possamos falar também uns aos outros, né? Tudo que Deus tem feito por nós, para que possamos nos fortalecer cada vez mais. A quarta pedra, a pedra da recusa. Satanás, ele tenta nos intimidar a cada dia mais, né? Ele tenta nos afastar cada vez mais de Deus. Mas nós devemos permanecer firmes, né? Devemos nós nos afastar de tudo que nos afasta de Deus. Se eu sei que determinado lugar ou determinada coisa que eu for fazer vai me levar a pecar, então eu devo evitar, né? Por exemplo, um alcoólatra, assim, se ele está querendo parar de beber, se ele sabe que se ele passar na frente do bar, vai encontrar os amigos e a chance dele entrar e beber é muito grande, né? É muito maior. Então evita, então não passa por lá, né? Nós também. O que nós sabemos as nossas fraquezas, né? Os nossos problemas e o que for de nos trazer para o pecado, nos fazer pecar, então nós devemos evitar. E agora vamos abrir a Bíblia em Tiago 4. Tiago 4, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo e ele fugirá de vocês. Então, vamos, como eu já falei, né, nos afastar, né, não deixar o inimigo fazer a nossa cabeça, né. Vamos procurar manter a nossa mente ocupada, né. Agora eu não tenho tempo mais, mas na época que, alguns meses atrás, eu trabalhava só de manhã, aí você fica à tarde em casa, acaba não fazendo nada. Você tem um monte de pensamento ruim, né? Acaba enchendo a mente de coisa ruim, né? Então vamos procurar encher a mente com coisas boas, né? Com coisas boas que vêm de Deus. Como tem aquele ditado, né? Que é mente vazia, oficina. Então não vamos deixar o inimigo trabalhar na nossa mente, né? Porque qualquer pecado, qualquer coisa, ele vai surgir na mente primeiro, para depois a gente realizar o ato, né? E agora vamos abrir em Mateus 26. Mateus 26, 41.
Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Então aqui fala tudo, né? Vigiar e orar para não ser tentado, porque nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. É só Deus mesmo, né? Para nos ajudar. E a quinta pedra, a pedra da confiança. Devemos confiar mais em Deus, né? Agora vamos abrir em 1 Samuel, no capítulo 17 de novo. O versículo 45. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Então aqui nós vemos, né, que o pequeno Davi, ele enfrentou o gigante na força e no poder de Deus, né? E não com a armadura, né, especial que Saul havia oferecido para ele. Davi ele enfrentou Golias em nome do Senhor. Então que nos nossos problemas, né, os nossos medos, que nós possamos enfrentar em nome do Senhor também. Agora vamos abrir em Filipenses 4. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Amém, né? Então, acima de tudo, né, confiar em Deus e Ele nos guardará. Agora, o último versículo é Salmo 37. No versículo 5. Ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então, assim como Davi, ele teve acesso àquelas 5 pedras, né, que uma só foi suficiente, né, para derrotar o gigante Golias, assim também nós temos acesso a essas 5 pedras, né, para derrotar os gigantes que temos todos os dias. Então, que possamos mais confiar em Deus, confiar cada vez mais e mais, né? E que possamos buscá-lo a cada dia mais e mais em nossas vidas. Esse é o meu desejo e minha oração. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai que estás no céu, te pedimos, Senhor, que possamos cada vez mais ter mais confiança em Ti, Senhor. Nós não possamos temer diante de nada, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco, sabemos disso, Senhor. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, e que assim como a chuva que cai lá fora, que o Senhor derrame bênçãos sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Pedimos que o Senhor continue conosco durante o final dessa semana, Senhor. Nos leve em paz, nos leve em segurança para os nossos lares. O que oramos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém.